Imagina que eu seja uma brasileira que veio com esse visto de turista, ficou, deu até entrada na manifestação de interesse e engravido, tenho filho aqui. O meu filho é português? Então, teve uma alteração recente da lei que passou a considerar português aquele nascido em território português, desde que haja comprovação de que um dos genitores, pai ou mãe, tenha residência em Portugal há pelo menos um ano. Então, nesses casos, se cumprir esse requisito temporal de um ano do genitor, né, a criança é portuguesa. Tá, e se não cumprir, se eu não tiver aqui há um ano ainda, aí qual é o processo para regularizar essa Não, ele criança? vai ter que ser registrado na nacionalidade, no país de nacionalidade dos pais. Então, Tá. por exemplo, brasileiros, no consulado do Brasil. Tá. Eu queria perguntar um pouquinho mais, assim, de forma um pouquinho mais profunda sobre cada tipo de visto, tá? Eu vou falar e aí você, assim, os pré-requisitos, tá? Qual é, para que é o visto e um pouquinho mais para as pessoas perceberem, assim, a diferença. Então, a gente tem aqui o visto D2, que é o visto para empreender em Portugal. Isso. Como é que funciona isso? Então, esse é, como o próprio nome diz, né? Aquelas pessoas que querem montar um negócio aqui em Portugal, iniciar uma atividade. E muita gente pergunta: tem um valor mínimo de investimento? Não, não tem valor mínimo de investimento. Você pode montar um plano de negócios, isso vai ser tem que montar para ser apresentado junto ao consulado onde você for requerer o visto. E vai ter que ter a empresa já constituída aqui em Portugal. Mas eu vou constituir sem nem saber se eu vou... É assim. Você vai ter que primeiro fazer a constituição formal dessa empresa aqui em Portugal, ter uma conta bancária para essa empresa aqui e formar um plano de negócios dizendo o que você pretende com aquele serviço que você vai prestar ou com que você for comercializar aqui, como é que vai ser esse mercado, o que você pretende atingir, quanto que você quer crescer em médio prazo, longo prazo, e submeter isso. Então, é um visto para quem realmente quer empreender, montar a empresa aqui, vir trabalhar aqui, ou como prestador de serviço, especialmente, por exemplo, na área de tecnologia, que é uma área que chama muita gente para esse visto aqui. Tem sido uma boa entrada. E ele é caro? Qual é o tempo em média, Não, o assim, tempo para dos aprovar? vistos, em geral, eles levam 60 dias para serem aprovados, com exceção de estudantes que normalmente saem em menos tempo. Tá, e quanto tempo dura esse visto de empreender? Os vistos, eles quando são emitidos, eles têm uma validade de 120 dias, no caso de residência. Então, são 4 meses. É o período que você tem para você entrar em Portugal e depois você trocar o que é visto por uma autorização de residência. Aí, a autorização de residência, normalmente, em regra geral, ela é emitida com 2 anos e você renova depois por mais 3 anos. Tá. E o visto D3, que é para profissionais altamente qualificados em cargos de chefia ou direção, pesquisa, como é que é Esses isso? são profissionais que eles consideram, vamos dizer assim, como mão de obra específica para algum cargo. Então, vamos pensar. Uma pessoa que vai assumir a direção de uma empresa porque tem características, habilidades próprias no currículo dela que o tornam indispensáveis para assumir aquele cargo. Então, ele vem com esse visto já contratado por uma empresa, então existe aí uma relação demonstrada de contratação e tornando aquela pessoa somente ela para ocupar aquele cargo por conta das habilidades que ela possui. Tá, e aí a gente tem também o visto de estudante, que é para mestrado, licenciatura, que é como a gente chama aqui, né, que é a faculdade, a universidade, e também estágios, né? Como é que funciona isso? Esse de estudante existe, além do visto de residência, existe o visto também temporário para estudo, que aí é um visto que não é residente, é menos de um ano de duração. Então, quando você faz um curso que dure 8 meses, 9 meses, você pode ficar em Portugal pelo período que durar esse seu curso. Você não vai ser residente, mas você vai poder ficar aqui através de um visto de estudante. No caso do visto de estudante residente, se enquadra no caso de pessoas que vêm para fazer faculdade, né, bacharelado, ou mestrado, ou doutorado, ou um curso que existem uma tabela
que eles encaixam dentro das características que são profissionalizantes, vamos dizer assim, e você vai ter essa residência por 2 anos, podendo renovar até que você conclua o seu estudo aqui. Entendi. E nesse visto de estudo, é possível trabalhar às vezes ou Pode, não? pode trabalhar. Antigamente não podia, mas agora pode trabalhar. E a única coisa, para aplicar para esse visto, você já tem que ter a aprovação, ou seja, você já está inscrito em alguma instituição de ensino. Então, não é só dizer eu quero estudar, é dizer, ó, já fiz a minha matrícula, já paguei, já estou pagando as mensalidades, só preciso do visto. Entendi. E existem casos que eles negam? Não. Existe? Por quê? Existem normalmente porque as pessoas entram em cursos que não são considerados esses cursos de capacitação, né, mais de 1 ano. Então, vou dar um exemplo. Pessoas que vêm de países que não falam português. Tem muito curso em universidades aqui de português para estrangeiro. Normalmente, esses cursos duram 11 meses, 10 meses. Aí, a pessoa aplica para um visto de residência como estudante. Na realidade, deveria ser um visto, como eu falei antes, de estada temporária na duração do curso. E aí é negado, porque você não preenche o requisito de ser um curso enquadrado dentro desses que a gente falou, né? Bacharelado, mestrado, um curso de longa duração. Entendi. E tem também o famoso visto de trabalho, né? Que é O de- para... Tem o de busca de trabalho e o de trabalho. Fala um É. pouquinho da diferença aí. Não, são dois. O de trabalho, como o nome fala, você já tem um contrato de trabalho e, baseado nesse contrato, você apresenta e pede a residência, o que é muito difícil de não acontecer se você tiver também os outros requisitos que os vistos exigem, né? Alojamento, saúde, tudo isso. O de busca de trabalho foi um visto que entrou no final de 2022, não existia, que permite você ficar até 6 meses em Portugal, com a expectativa de arrumar um trabalho formal aqui. Isso é um ponto que até é controvertido na época, quando a lei saiu, a interpretação que a maioria dos advogados fez, né, nessa área, era de que seria restrito a contrato laboral de trabalho, um contrato mesmo, né, de vínculo laboral. Mas a gente já vê na prática algumas pessoas hoje conseguindo, através da prestação de serviços, ou seja, como trabalhador independente, conseguindo a autorização de residência com base nesse visto de busca de trabalho, tá? Ok. Isso não são todas as delegações do CEF que estão aceitando, mas existem algumas que sim já convertem o visto em autorização de residência baseada em contrato de prestação de serviços.